R$ 7.000 era o curso, dividido em não sei quantas parcelinhas. E era um curso totalmente online para fisioterapeutas. Eu esqueci agora o que ele fazia, o fisioterapeuta, como se fosse uma inovação da era moderna da fisioterapia, sabe? Eu vou pesquisar e trago para vocês na próxima aula, mas é bem complicado. A gente tem que ficar muito esperto com esse tipo de curso. Mas voltando aqui para a lei, se você puder ler essa lei de 1969, você vai ver que a profissão fisioterapeuta ela foi muito bem regulamentada, tá? Ela foi muito bem feita para dizer que aquilo que nós fazemos é nosso, tá? É do fisioterapeuta e de mais ninguém. A fisioterapia, gente, ela está muito mais organizada hoje do que a época que eu me formei. Então, a cada tempo, ela se organiza e ela melhora, e ela inventa técnicas, e ela inventa tratamentos, e ela fica muito mais eficaz com o tempo passando. Quem fazia o que nós fazíamos antigamente? Então, tinham essas pessoas formadas em escolas para massoterapia, e quem fazia muito o nosso serviço eram os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, tá? Eles que faziam, principalmente no hospital, né, a mudança de decúbito, caminhar no hospital, a aspiração, a movimentação. Então, quem fazia muito isso era a enfermagem. A gente às vezes cobra demais que a fisioterapia ela não é reconhecida, que a fisioterapia é isso, que a fisioterapia é aquilo, mas a gente tem que pensar uma coisa muito específica, assim, da fisioterapia. Ela é uma profissão muito nova, perto da medicina, perto da enfermagem. A enfermagem tem 100 e poucos anos, é o dobro do nosso, né? A medicina, então, não dá nem para contar, ela estava até antes de Jesus Cristo nascer, ela já existia, já tinham médicos, né? Então, a gente não pode exigir dessa forma que a gente exige, né, sem pensar no tempo que nós temos de profissão. Vamos, então, a algumas resoluções do coronavírus, para vocês verem aqui junto comigo. Então, são resoluções. O que são resoluções, né? O conselho se une com todos os seus representantes, então a gente tem um presidente do conselho, um vice-presidente do conselho, nós temos um tesoureiro, nós temos um secretário, um vice-secretário, e a gente tem os delegados, né, do conselho. Essa é a cúpula do conselho. São eles que sentam e resolvem como deve ser feito todas as situações, né? E as resoluções saíram, para vocês verem, eu achei a mais interessante, e é o que a gente vai entrar em empreendedorismo, para vocês verem do Covid, que é essa aqui, ó. Resolução número 515, de 20 de março de 2020, medidas emergenciais do Covid. Então, o que acontece, gente? O Ministério da Educação lançou, né, o primeiro plano de contingência no dia 17 de março de 2020, o Conselho já fez a sua resolução no dia 20 de março de 2020. Nesta resolução, ele traz situações tais como o uso de EPIs e a cobrança dos setores aonde o fisioterapeuta trabalha de providenciar esses EPIs para o fisioterapeuta, tá? Então, isso é obrigatoriedade e o conselho fiscaliza, certo? Não só o conselho de fisioterapia fez isso, como também o Conselho de Farmácia e de Enfermagem. Por quê? Porque estavam colocando os profissionais na linha de frente para trabalhar nesta pandemia sem oferecer o mínimo cuidado de equipamento de proteção individual, certo? Tem essas chamadas aí ligeiras do governo federal, né? Ligeiras e às vezes eu penso que eles estão colocando profissionais sem treinamento dentro dos hospitais, porque não está dando tempo de fazer esse treinamento de forma adequada. Eu vi uma postagem da doutora Luciana Guzmão, quem assistiu aquela palestra dela,
que falou com vocês aí, ela é do João Paulo, né? João Paulo II, e ela pôs lá, ela falou assim, nós estamos aqui organizando por nós, por conta, um treinamento para os profissionais que estão entrando hoje para trabalhar na UTI do João Paulo II e da AME. A CESAL colocou e não treinou. Veja bem, para você entrar numa UTI, o que eu vi e o que eu vejo, né, nos concursos públicos, o mínimo de exigência para trabalhar em UTI é que você tenha especialização em terapia intensiva ou especialização de cardiorrespiratória. Uma vez que os pacientes lá confinados são aqueles pacientes que precisam de atendimento super especializado. E nessa correria do governo, o que eles estão fazendo? Pegando pessoas recém-formadas que não têm essa habilidade de trabalhar com o paciente UTI e jogando em cima ali do paciente de UTI e exigindo que esse profissional saiba o que fazer, sem dar um treinamento. E o que eles fizeram lá em Porto Velho? Se juntaram, ela, a professora Isabela e a professora Samantha, elas se juntaram e programaram um treinamento para esses profissionais. Eu vi alunos, ex-alunos meus, né, sendo chamados e ex-alunos que não tinham habilidades para o atendimento de terapia intensiva. Então, assim, a gente tem que ficar bem, eu fico bem preocupada se eu precisar ser internado, alguma coisa assim, né? Ainda bem que nós temos profissionais como elas, que pensam assim dessa forma e fazem esse tratamento aí, esse treinamento com essas pessoas, tá? Outra coisa interessante que eles fizeram nessas resoluções, que é a resolução que está na tela de vocês, eles, em alguns estados, eles suspenderam o pagamento da anuidade, pensando que os profissionais já estavam sem atendimento e que não teriam condições de pagar a anuidade, e então postergaram isso para o final do ano, para pagar a anuidade no final do ano. Isso foi uma coisa muito legal. Então, em vez de você pagar ali em janeiro, fevereiro e março, que você está pagando IPVA, está pagando um monte de coisa, de repente veio a pandemia, você parou de atender paciente, eles pegaram esse valor e jogaram lá para o final do ano, novembro, dezembro, para que pudesse não ficar em débito e pudesse ter mais tempo de providenciar aí este pagamento, tá? Tudo isso ele foi falando para você nessa resolução que vocês tiveram aí. Peraí, gente, que tá desligado. Ah, tá, já arrumou. Era minha bateria que estava acabando aqui, já consegui arrumar. Então, olha o que eles colocam assim, ó. Para suportar o déficit de arrecadação dos conselhos regionais de fisioterapia, abertura de créditos adicionais para o repasse do valor limitado à sua disponibilidade orçamentária. O valor será estimado de acordo com as despesas essenciais do CREFITO, especificamente custeio de folha e tributação desta decorrente. Então, o que ele explica? Que aqueles CREFITOs que não tiveram a arrecadação necessária para pagar os seus funcionários, como é o caso do CREFITO 18, né, que ele é minúsculo, então o COFITO estaria auxiliando, né, abrindo créditos adicionais, auxiliando nessa abertura de créditos, para que os COFITOs não venham, os CREFITOs não venham a falir, a fechar, tá, por causa desse repasse aí dessa época de pandemia, certo? E vamos a uma outra interessante que fala exatamente para os fisioterapeutas que trabalham em clínicas e trabalham com atendimento domiciliar nesta época de pandemia. Pensa aqui comigo, o que você faria como fisioterapeuta se o seu trabalho fosse atender paciente e, de repente, você acorda de manhã e o presidente da República está anunciando que tudo fecha. Que fecham aí os comércios, que fechem, né, que só deixa aberto supermercados, porque foi isso que aconteceu com a gente. A gente dormiu e acordou e estava tudo fechado.
E aí, você vai passar fome, você vai deixar de comer, né? O que você vai fazer? Você vai ligar para a mãe, vai ligar para o pai, vai pedir dinheiro, pegar dinheiro do banco. O que você vai fazer? Você é um profissional fisioterapeuta. Você tem que pensar assim: eu tenho que, de alguma forma, atingir os meus pacientes. De alguma forma, eu tenho que achar eles, né? Por quê? Porque eu sou um empreendedor. Eu tenho no meu sangue corre o quê? Possibilidades de atendimento, melhoria. Eu tenho que atender o meu paciente acima de qualquer situação. Mas eu não posso me expor, né? Eu não posso ir até o meu paciente e me expor a pegar um coronavírus, mesmo porque o atendimento fisioterapêutico tem proximidade, tem respiração muito perto do paciente, né? Você tem muitos riscos no atendimento fisioterapêutico. Então, o COFITO resolveu auxiliar aqueles que não tinham essa ideia de empreendedorismo nessa época de pandemia, a fazer o quê? Algum movimento que eles continuassem a atender o seu paciente e recebendo, né? Ninguém faz nada de graça, certo? E recebendo para esse atendimento do paciente. Pense você é um ser único e sozinho, você não tem pai, nem mãe, nem marido, nem ninguém. Você é um fisioterapeuta que está ganhando aí em faixa 3, 4 mil reais de atendimentos por dia. Atende em torno de 6 a 8 pacientes por dia. E, de repente, você não tem nenhum paciente para atender. Só que o aluguel do mês que vem, a luz vem, a água vem, o telefone vem e você come. E você é sozinho. Você não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem ninguém por você. Né? Então, pensa o desespero de alguns profissionais fisioterapeutas. Então, o que ele permitiu através dessa resolução? Ele permitiu que houvesse teleconsulta com o paciente. Né? A teleconsulta consiste na consulta clínica registrada e realizada pelo fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional à distância. Né? Essa teleconsulta, ela pode ser feita por telefone e também, gente, pela ligação do WhatsApp, tá? A ligação por vídeo ou por chamada, para que você possa fazer uma consulta aí com o seu paciente, porque às vezes na consulta você já resolve o problema do seu paciente, né? Existe muitos pacientes que você consegue resolver na consulta, você consegue entender o que ele tem na consulta e você consegue definir o que você vai fazer para melhorar o atendimento do seu paciente. Então, você também tem o telemonitoramento, tá? O telemonitoramento consiste no acompanhamento à distância de paciente atendido previamente de forma presencial por meio de aparelhos tecnológicos. Nesta modalidade, o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional pode utilizar métodos síncronos e assíncronos, como também deve decidir sobre a necessidade de encontros presenciais para reavaliação, sempre que necessário, podendo mesmo ser feito de comum acordo por outro fisioterapeuta e terapeuta ocupacional local. Então, assim, é legal o telemonitoramento para os pacientes que já haviam sido atendidos de forma presencial, né? E ele fala ali que pode ser de forma síncrona ou assíncrona. Síncrona é o que a gente está fazendo agora aqui, tá? Eu vejo meu paciente ao vivo, vocês me veem, e daí eu posso fazer o atendimento, tá? Assim como muita gente está fazendo aí ginástica laboral, está fazendo exercício físico e postando essas lives e tal. É isso que você vai fazer com o teu paciente. Porém, existem pacientes, professora, com muita dor. Eles sentem muita dor e eles precisam de um recurso eletrotermofototerápico. Como iremos fazer? Você vai avaliar a necessidade desse paciente, ok? Você vai se você for um grupo de risco, você vai chamar um colega para atendê-lo, logicamente que você vai pagar uma porcentagem para o colega nesse momento, e você vai marcar um horário em que você possa higienizar toda a clínica aonde você vai atender esse paciente, todo o local onde você vai atender esse paciente, ok? E quando o paciente sair, você tem que higienizar novamente todo o local, certo?
E no domicílio, como é que a gente faz, professora? No domicílio, você vai ter que levar o álcool gel, o álcool 70% para espirrar, né, que existe aí. Você vai ter que ir todo preparado, se possível, até com aquela máscara de acrílico. Uai, professora, como é que eu faço isso? Estou falando que o meu paciente está com... Não, você está se protegendo e protegendo o seu paciente. Porque se esse paciente pegar o coronavírus, a primeira pessoa a ser acusada é você. E aí, como é que faz? Entende? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, tá? Muito cuidado. Agora, o interessante é que ele sempre fala nessa teleconsultoria que ela deve ser registrada, né? Então, é interessante você gravar. O WhatsApp não tem a opção de gravar. Essa aula que a gente está tendo aqui, que dá para fazer exercícios, aula com exercícios, né? Você pode gravar, você fica gravado para você que você fez aquele atendimento, tá? Então, ele coloca assim, a teleconsultoria consiste na comunicação registrada e realizada entre profissionais, gestores e outros interessados da área da saúde, fundamentada em evidências clínico-científicas e em protocolos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. Tá? Essa teleconsultoria é a teleconsultoria que a gente tem do COFITO, né, para ligar e para esclarecimento nosso como profissionais fisioterapeutas, tá? É muito importante você saber que você tem autonomia e independência para determinar quais pacientes ou casos podem ser atendidos ou acompanhados à distância. Nem todos os pacientes a gente acompanha à distância, não há esta possibilidade, tá? Alguns pacientes nós conseguimos, né? Principalmente aqueles que já foram atendidos de forma presencial e que a gente pode fazer a cinesioterapia em casa, que a gente pode dar, ajudar esse paciente a fazer determinadas ações em casa, tá? Mas você não vai conseguir atender um paciente de AVE em casa, aqui, ó, por teleconferência, né? Não tem como, não existe, tá? Aí a gente tem aqui, ó, os serviços prestados à distância em fisioterapia deverão respeitar a infraestrutura tecnológica física, os recursos humanos e materiais adequados, assim como obedecer às normas técnicas de guarda, manuseio e transmissão de dados. Então, olha só, isso é muito importante. Estou atendendo um paciente por teleconferência. Achei lindamente ele fazer aquele movimento, eu tiro uma foto, faz o print. Gente, isso é uso de imagem sem autorização. Ah, mas o paciente falou na hora que autorizou, eu estou colocando aqui no meu Instagram. Não. A autorização de imagem, ela é um documento jurídico feito pelo advogado e ele tem que assinar para você usar a imagem dele, tá? Então, assim, você vai gravar, beleza, vai gravar, mas isso vai ficar guardado com você, né? Que tem gente que acha lindamente ficar postando um monte de fotos de atendimento, de paciente e tal. Isso aí, sinceramente, eu acho que é mais um ego elevado, né? Para mostrar que ele está atendendo um paciente. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Depois vem um processo para cima de você, só que você não consegue se safar. Por quê? Porque está escrito até no Conselho Federal de Fisioterapia que não pode fazer, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o fisioterapeuta fica autorizado a realizar serviços de forma gratuita, sem a cobrança de honorários, cabendo a decisão quanto à graciosidade do atendimento a cada profissional, né? Então, se for aí um atendimento mais simples, que todo mundo que alguns estão precisando, você acha que você vai cobrar? Né? Você tem que pensar, eu vou cobrar? Como é que eu vou fazer? Sabe o Thiago Fukuda? Vocês conhecem, né, o Thiago Fukuda? Aquele fisioterapeuta famoso do estado de São Paulo, famoso no último.
ele foi o precursor dos atendimentos por teleconferência. Ele que começou a fazer a parada toda. Existem vídeos aí, eu vou postar lá para vocês, de jornais que o Thiago está falando, demonstrando como que ele faz o atendimento dele em casa, principalmente de idosos, né? Porque o idoso, ele quer fazer um exercício, ele quer conversar, né? Ele quer se movimentar em casa, ele precisa da atenção do fisioterapeuta, e daí o Thiago faz e cobra, tá? Porque não pode haver o contato de paciente com o fisioterapeuta nesse momento de pandemia, certo? Aí a gente vai parar por aqui, tá? A gente já viu aquela outra resolução e essa. Tem mais uma, que é a número 513, essa que eu li foi a 516, tá? Essa 513 foi do ano de 2019, daí a gente vai estudar ela depois, ok? E daí você vai poder ver junto comigo aí. Deixa eu ver se eu acho o videozinho aqui do Thiago Fukuda. Eu vou colocar só para a gente terminar, vocês vão conseguir escutar aí como que ele começou a atender esses pacientes por telemóvel, né? Então, eu vou colocar, eu queria que vocês me dissessem se vocês vão estar enxergando a forma que ele achou para se refazer, né? Para encontrar uma possibilidade de continuar sendo fisioterapeuta e continuar trabalhando e ganhando, talvez um pouco menos, mas continuar ganhando em meio a uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo, em meio a uma crise. Então, assim, em todas as crises que nós temos, essa é uma que eu estou passando, mas eu já passei a da H1N1, e eu estava lá no sul do Brasil, em Curitiba, não podia sair de casa também, o mesmo sistema, álcool gel e tal, aquela coisa toda, mas ela foi mais rápida de resolução do que esta crise está sendo. E nesse momento, você não adianta reclamar, não adianta você ser pessimista, não adianta você ser até otimista, não, a gente vai sair dessa. O que você tem que parar e enxergar como profissional fisioterapeuta, né? Eu não estou falando aqui com estudantes, eu estou falando com pessoas que daqui 6 meses, 1 ano, estarão no mercado de trabalho, e vocês deverão ter esse espírito de renovação. Vocês devem enxergar possibilidades. Quando que eu enxergo possibilidade? Quando que eu, professora Mônica, consigo achar uma resposta? Quando que eu consigo achar uma possibilidade em meio a uma situação que eu possa chamar de crise? Não em meio a uma pandemia, talvez uma outra situação de crise. É quando eu estou sozinha, e eu começo a raciocinar o problema para achar a lógica da solução, sem reclamar, sem pestanejar. Costumo também fazer uma oração para Deus me dar sabedoria para a resolução daquela situação específica. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que ver possibilidades, porque o sonho de vocês está aí, vocês serão fisioterapeutas, vocês devem estar engajados a achar a possibilidade de resolução de qualquer problema que venha à tua mão. A gente tem essa crise agora, mas a gente, quando a gente conhece algumas situações, a gente sabe que essa é ruim desse jeito e daqui a pouco vai vir uma pior, não é mesmo, Joyce? Essa aqui é só uma das situações, certo? Exatamente. Então, eu vou colocar para você, eu acho muito, muito massa ele falando. Vamos ver se vai sair o som aí para vocês, tá? Tá compartilhando a tela? Sim. Fala. Sim? Então, vamos lá. Sim. Mas o som não tá, não. Não? Não, o som não tá aparecendo, não. Agora sim.
parar o tratamento, né? Exatamente, Márcio. Se parar, perde todo o avanço que tinha conseguido até então, né? Bom dia para você, bom dia a todos. E olha, o fisioterapeuta me contou que mesmo depois que a quarentena já estava em vigor, com todas as recomendações para as pessoas ficarem em casa, eles receberam 750 pedidos de agendamento de consultas físicas. Detalhe, 70% dos pacientes são idosos. Então, claro que isso gerou muita preocupação, não queriam deixar de prestar o atendimento, mas também não queriam colocar a saúde das pessoas em risco, considerando não só o contato físico durante a consulta, mas o deslocamento dos fisioterapeutas até a clínica, o deslocamento desses pacientes até a clínica. Então, eles acionaram o conselho da categoria e conseguiram a liberação para fazer o teleatendimento. Criaram uma plataforma com acesso bem simplificado, pensando principalmente nos idosos, e estão trabalhando um monte desde então. Detalhe, também disponibilizaram essa plataforma de graça para outros profissionais de saúde. Escuta aí o que o fisioterapeuta me contou. Como nós temos praticamente 1.000 fisioterapeutas dentro da nossa rede, a gente fez um treinamento rápido com todos eles, então eles estão aptos e liberados a fazer a cada um o seu atendimento dos pacientes que estavam em atendimento na clínica deles e também dos novos que vierem. E além disso, a gente ainda disponibilizou esse software com a sala de conferência para fazer os teleatendimentos a todos os profissionais da área de saúde do país. Então, qualquer médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista que quiser usar gratuitamente a nossa ferramenta, ele pode simplesmente fazer um cadastro e, na hora, ele já está dentro desse ambiente virtual para ele usar a nossa estrutura gratuitamente, como eu disse, para fazer os seus atendimentos. Então, enquanto estiver durando essa crise, a gente acha que assim a gente consegue, de uma forma solidária, dar a nossa contribuição, né? E vocês viram aí nas imagens que eles conseguem dar orientação para a pessoa no contexto dela, né? No sofá, na cama, a posição que lava a louça na pia. Então, conseguem até ter uma certa vantagem. Lembrando também, gente, que não são só os idosos que estão usando e demandando esse serviço. Tem pacientes jovens, mas num pós-operatório, por exemplo, que não podem parar de fazer esses exercícios de fisioterapia. Então, é a crise mexendo com a criatividade, todo mundo se reinventando, né, Márcio? Muito bom, Natália, quer dizer, o serviço continua, a fisioterapia, o atendimento continua, e a gente mantém essas pessoas em casa, como a gente sempre fala aqui, quem puder, fique em casa, mesmo na hora de fazer a fisioterapia. Natália, muito obrigado mais uma vez. Então, gente, muito legal, né? Muito legal, eu gostei dessa reinvenção que o Thiago Fukuda fez. E ele tem uma rede de clínicas que você compra, igual a gente compra a marca do McDonald's, como é que fala esse nome? Franquia, lembrei. Ele tem uma franquia de clínicas. Então, por isso que ele fala assim, eu tenho mais de 1.000 profissionais fisioterapeutas, né, que trabalham comigo e tal, e eles se reinventaram, não sei o quê, não sei o quê. Olha, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Mas para a semana que vem, eu vou deixar um vídeo e vocês vão ter que assistir esse vídeo antes da gente vir, porque vai ter um exercício ao vivo para a gente fazer. Tá? Um exercício aqui conversando com vocês. É um vídeo que se chama Plano de Contingência, da linha Meu Sucesso. Não sei quantos já ouviram falar do Meu Sucesso. E como vocês estão em aula de empreendedorismo, eu achei super interessante, porque são com os tubarões. Eu não sei quantos assistiram já na Rede Record, aquele programa de tubarões, que a pessoa vai lá e mostra alguma coisa para vender, e daí aquele objeto que ele vai e mostra para vender, os tubarões vão comprando. Os tubarões são grandes empreendedores e administradores do Brasil, né? Então, eu vou deixar esse vídeo, daí terça-feira da semana que vem você já vem assistir, eu vou deixar agora lá, tá? E, assim, ele é uma série, então, acho que, não sei se é terça ou quinta-feira, aparece a live de Meu Sucesso e eles colocam pessoas que são empreendedoras em meio à crise. Por que a gente está colocando isso? Para que você já tenha esse espírito empreendedor, essa cabeça empreendedora, para que você consiga, quando você se formar, objetivar e focar aquilo que você quer fazer. Não sai assim perdido do mundo, não sabe para que lado que corre, né? Você sai com essa capacidade de fazer um empreendimento seu, né? Seja ele de atendimento home care,
seja ele de atendimento em clínica, você vai ser especializado em tal área e vai demonstrar, as pessoas vão querer o teu atendimento, tá? E a gente vai conversar sobre isso semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado, porque vocês viram aí a legislação que fala sobre esse tipo de atendimento, certo? E é isso. Eu vou deixar tudo prontinho para vocês, a aula de hoje gravada, as resoluções lá e a tarefinha, e assistir esse videozinho do meu sucesso, tá bom? Tudo bem? Hoje tem prova? Hoje não tenho, não. Tem não? Não, só amanhã. Fechou. Gente, já me vou. Obrigado pela presença de todos vocês. E a gente conversa na próxima semana, quarta-feira, né? Conversamos, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Obrigada a você, gatona. Tchau, Iá. Tchau, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Laércio, Dailília, Líria. Tchau.